Você acha que a rede social, para você, é um mal necessário? Onde os fundadores, em algum momento, se esconderam, né, pela relevância, etc., voltarem novamente à frente dos negócios, né? E o meu negócio especificamente, que vem de confiança, é mais importante ainda você dar a cara, né? Cara, se você tentar vender uma mentira, pode passar despercebido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, as pessoas vão perceber. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Tô aqui com um cara... E pensa um cara que eu tô tentando entrevistar, acho que até na temporada passada tentei, acabou não dando certo, mas... Brea, obrigado, meu querido! E aí, Fred? Eu gosto de entrevistar gente bonita, sabia? Eu tenho um problema... Eu não é, Pedrinho? Os caras são feios, eu não consigo me dar muito bem, mas cara bonito assim, cara com cara assim de galã, a entrevista já fico mais animado, já fico mais feliz. Meu irmão, obrigado, viu, cara? Imagina, é um prazer estar aqui com você. Eu vou, deixa eu te contar, já te contei um pouco, mas eu vou te contar. Tem algumas perguntas preparadas, tá? Eu vou lá, assisto, volto, vejo o que você fez ontem, hoje, e tento extrair algumas coisas que a galera nunca perguntou. Eu já tive falando de relógio, já tive no outro podcast, já vi nos teus, mas aqui eu tento tirar um pouco você do tradicional. Mas, primeira coisa assim, cara, você é um cara que tem uma posição digital muito relevante para esse mercado. Você acha que a rede social, para você, é um mal necessário? Ou você fala, cara, isso é maravilhoso, isso é bom, isso me trouxe me trouxe um holofote novo e eu não estaria onde eu tô sem ela. Como é que você enxerga isso? Eu não estaria hoje sem a rede social, mas isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Como se posicionar, o que falar, mas... E eu aprendi a fazer coisas que eu gosto mais dentro, né, do meu trabalho de rede social e outras que evitar fazer coisas que eu até gosto menos, né? Mas é até curioso ver esse movimento, né, de empresas muito, muito grandes, onde os fundadores em algum momento se esconderam, né, pela relevância, etc., voltarem novamente à frente dos negócios, né? E no mundo também de investimentos, né? Então você pode ver aí os principais bancos, os principais corretoras, as principais plataformas de investimento, os fundadores voltarem a algum protagonismo. Então acho Aparecer. Aparecer, né? Porque nada mais forte do que a mensagem do fundador. As pessoas querem falar com pessoas e não com empresas, né? Então acho que a minha história, a história da minha empresa e o que a gente faz no dia a dia, acho que isso faz a gente se conectar muito com os nossos clientes. Não, você tá falando uma coisa, tá vendo? Já saí da primeira pergunta, já vou para outro lugar. É loucura. Não, é que você tá falando uma coisa que eu falo isso há anos, que é o posicionamento, a construção de autoridade, ela é muito importante, né? E aí eu tava fazendo essa reflexão, a Netflix lançou uma série, né, sobre a Guinness, a cerveja, não sei se você viu. Não. É animal. Os caras que fizeram... Acabou de lançar. Acabou de lançar. Acho que eu já acabei em uma semana porque eu sou mongoloide de série. Sim. Mas, tipo... E aí você vê que eles abrem mão de falar da Guinness para falar das pessoas que criaram a Guinness. Então, é isso mesmo, assim, cada vez mais a gente quer consumir a história das pessoas. Eu brinco e falo, cara, pra mim, o Drive Survivor, aquela série da Fórmula 1, ela pegou pilotos que ninguém sabia a cara, porque eles estavam sempre com a cara coberta dentro de carros, dentro de máquinas incríveis, e transformou esses caras em personalidades. Né? Porque a gente quer seguir as pessoas. Elas são mais importantes que as marcas, embora elas não durem, elas duram menos, mas os legados são de pessoas e não de marcas, né? Então, o que você falou tá perfeito, assim, cara, é um movimento de cada vez mais gente botando a cara, né, e assinando as marcas pra galera falar, cara, eu compro por causa daquele cara, eu compro por causa do Renato, eu compro por causa do Fred, eu compro por causa das pessoas. E o meu negócio especificamente, que vem de confiança, é mais importante ainda você dar a cara, né? Talvez eu acho que por um produto que é mais assim de gôndola, vamos pensar assim, um produto onde a pessoa vai lá, gostou, tomou, achou legal e tá usando, talvez ele não precisa ter uma conexão tão grande com o fundador. Sim. Mas o meu negócio é confiança. As pessoas investem comigo se elas têm confiança na Nord e em mim. Então, saber quem é a pessoa, saber com quem você está lidando é tão fundamental quanto. Então, acho que é ainda mais importante, eu acho, essa questão de você dar a cara, né? Golaço. Me fala uma coisa. Vamos tentar ser polêmico aqui, só pra também tirar um pouco, né, assim. Qual que é a tua opinião sobre essa galera que vende curso e os coaches do mercado financeiro? Então, eu acho que o mercado lá atrás, ele
exagerou demais, eu acho que a audiência percebeu isso, né? As pessoas... Como que eu vejo, tá? Primeiro, olhando um pouco em retrospectiva, você tem ali de 2015 até 2020, você pegou ali um rally muito grande do bull market. Basicamente, a bolsa estava no low histórico e a bolsa ali multiplicou por algumas vezes. O juro caiu muito no Brasil, o número de investidores também cresceu muito. Então, a força do digital e a força da história dos investimentos foram coisas muito explosivas nessa época. Verdade. As pessoas conseguiram monetizar muito, e a forma mais fácil de você monetizar uma audiência é passar o cartão de crédito dela num conteúdo que, em tese, serve para todo mundo, né? O custo marginal é muito baixo, né? Você senta ali 10, 20, 50, 100 horas para gravar uma vez, e depois você basicamente só lança tráfego e lança e tudo mais. Então, acho que essa foi a forma de monetizar mais eficiente nesses últimos tempos, né? Aí, isso eu tô falando até 2020, porque acho que de 2021, mesmo não tendo ali um bull market, a gente teve um bear market, depois um bull market de novo, as pessoas estavam com muito tempo disponível, né? E aí, também eu acho que as pessoas conseguiram capturar muito essa questão de vender um conteúdo de investimentos, né? Eu acho que tem gente que faz um excelente trabalho, tem gente que faz um trabalho desprezível, para não falar outra palavra. Cara, você vê, isso aqui faz parte dessa beleza europeia que ele tem. Porque outros caras falariam um palavrão, ele falou desprezível. Acompanha isso aí, é importante pra você que tá aprendendo alguma coisa, viu? O cara falou desprezível, gente. Fala. Eu não sei que coisa eu posso falar para palavrão. Você fala o que você quiser. Eu acho que eu falo palavrão até demais, mas fazia um trabalho muito ruim, né? Não só de entregar um conteúdo ruim, mas como fazer uma promessa irreal, e, enfim, vendendo coisas mentirosas, né? Então, eu diria que, assim, eu não sou contra a pessoa ter algum conteúdo de educação financeira, afinal de contas, a gente precisa... O Brasil tem um déficit muito grande do ponto de vista de inteligência de investimentos. Mas eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou aqui, existem pessoas que fazem um excelente trabalho e tem pessoas que são completamente picaretas, né? Então, eu acho que o mercado depurou muito isso. Então, o brasileiro tem essa mania um pouco de pegar uns atalhos, né? Tipo, você tem certeza que é problema, você tem cheiro de problema, tem gosto de problema, tem tudo, mas mesmo assim você vai, porque você acha que assim, não, eu sou inteligente demais. Você sabe que uma das formas que eu encontrei lá atrás, não proposital, mas e eu cresci muito nas redes sociais, assim, foi denunciando pirâmide. Porque eu achava, assim, até às vezes, engraçado as pessoas caírem em algumas coisas que pareciam tão óbvias, que eu comecei a tirar sarro de algumas pirâmides. Eu falei assim, não é possível que alguém acredita nesse tipo de promessa. E depois eu fui vendo pelos relatos das pessoas que as pessoas caíam de verdade nisso. Cara. Só que eu tentava mostrar para as pessoas, e eu denunciei várias pirâmides. Primeiro, me gerou um problema, que a minha mãe ficava puta comigo, né? Porque falou assim, você tá mexendo com bandido. Depois, eu sofri ameaça. Claro. E terceiro, não adiantava o que eu fazia para alertar as pessoas continuam caindo. E hoje mesmo, eu tô descobrindo que continuam tendo outras muito parecidas. Ou seja, o brasileiro gosta de uma promessa impossível. Ele gosta de uma promessa irreal. Cara, eu acho que... eu vou te contar uma. Um cara me chamou e falou, Fred, tem um negócio aqui de criptomoeda, os caras pagam 8% ao mês. Falei, tá, então eu vou... não é possível, isso aí tá errado. Mas aí você fica assim, cara, e se pagasse? Aí tu faz uma conta. Aí eu fui lá, botei um pouquinho. Um mês pagou, outro mês pagou, eu fui lá, botei um tantão. Aí já era. 2 meses sumiu. Essa é a forma Grana num... Eu falei, mas aí quando você para e pensa, assim, como eu fui idiota. Mas na verdade não é idiota, eu fui ganancioso. Tanto que quando eu compartilho, você não vai... Eu falei, cara, eu posso falar real? Eu peguei isso daqui, enfiei a viola no saco, assim, no seguinte sentido, fiquei quieto sobre isso, sabe por quê? Eu acho que eu fui mais ganancioso, juntou o otário com o picareta, sabe? O malandro com o otário, assim, e eles a internet juntou. Nesse caso eu fui otário. Mas eu também fui ganancioso, porque eu acho que não é o brasileiro, não. Tem pessoas que têm esse... E eu errei nesse momento também, sabe? E às vezes aí um cara como você vai lá e alerta, e você fala assim, esse cara aqui é porque ele paga pouco. Sabe assim? É loucura isso. Sabe uma coisa que tem aquela frase famosa, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa, quando eles se encontram sai negócio. A rede social não precisou que os dois saíssem de casa. As pessoas estão em casa
e o O malandro malandro entra lá. tá atingindo pela rede social várias outras pessoas gananciosas e assim por diante. Então, cara, o que mais acontece hoje em dia, dado o poder das redes sociais, as pessoas conseguirem várias promessas. E a história da cripto, ela já foi lá atrás, a Telex Free, ela já foi o boi gordo, ela já foi o ouro, já foi um monte de coisa. A cripto, ela trouxe uma novidade para justificar algo que é impossível, né? Porque as pessoas falam, cara, esse negócio de criptomoeda ele é tão volátil que de fato o que ele tá falando pode ser verdade. É isso. Então trouxe alguma ajudou na imaginação das pessoas. Exatamente. Não, você tira. Mano, o cara ganha 15% todo dia. E me paga só 5 por mês? Pô, então é bom, vambora. É uma loucura. É uma loucura. Mas agora me conta uma coisa. Qual que é o maior mito, assim, que você ainda vê? Esse mito do investimento. Fala, cara, a gente tem que quebrar esse paradigma do brasileiro gostar de fazer tal coisa que não é investimento. É, sei lá, poupança, essas coisas assim. O maior mito. Eu acho que, na verdade, o brasileiro ele acredita que o retorno dos seus investimentos vai ser o grande motor do crescimento patrimonial. Acho que esse talvez é o maior mito. Ou seja, se eu encontrar algo que me rende muito, eu tenho um certo dinheiro. Se eu encontrar algo que rende muito, que é praticamente impossível, dado que a gente sabe que a taxa de juros no Brasil é 15, enfim, e assim, basicamente os investimentos vão derivar de uma taxa referencial que hoje é alta, mas que historicamente é algo em torno de 11, 12%, o que eles procuram? Ao invés de eles entenderem que a construção do patrimônio ela está associada não só ao investimento inicial, a uma taxa de juros composta ao longo do tempo, mas também uma disciplina de aportes ao longo do tempo, é isso que é a grande força do teu crescimento patrimonial. Começar cedo, é o tempo, fazer aportes regulares e investir num ativo que possa te render próximo da taxa de juros. E acho que a maioria das pessoas, na verdade, falam assim, não, eu só preciso arranjar uma coisa que vai me dar um rendimento estratosférico, vou botar uma vez só o meu dinheiro nisso daqui e isso vai me deixar rico. Né? Então acho que esse é o grande mito. As pessoas acreditam que é uma coisa que é muito mais... Ficar rico está muito mais associado a achar um bilhete premiado do que investir de forma consistente. Cara, eu vou te falar, eu pessoalmente nunca tive educação financeira. E eu ouvia dos meus pais, dos amigos dos meus pais, uma história assim, cara, você ganha na Mega Sena, ganha 10 milhões, investe a 1% e vive com 100 mil. E o pior é que eu acho que você tem tanta razão no que você tá falando, que a gente acaba virando isso assim, pô, então peraí, se eu conseguisse fazer um negócio, ganhar um dinheiro que é 1 milhão, eu poderia viver com aquele outro rendimento. E aí a gente acaba parando de olhar pra, que você falou, cara, eu preciso sempre engordar este boi pra comer dele lá no final. A gente quer comer dele, a gente quer pegar o boi gordo e comer dele todo dia, né? E a gente vai, no final a gente vai emagrecer ele, né? É bem por aí, é bem por aí. Você viu, Pedrinho, essa do boi? Eu tô aprendendo, cara. Você viu? Você gostou, né? Agora, você já... Uma coisa que eu sou curioso, porque os experts de investimento, parece que quando vocês falam, vocês sempre ganham, né? Sim. E você teve alguma coisa que você apostou e falou, cara, essa eu também perdi. E mesmo, independente de ter levado o cliente junto, mas essa eu também perdi. Eu tinha crença, eu acreditava nesse investimento e esse não deu certo. Mas tiveram vários. Tiveram vários. Eu já fiz investimento não relacionado a ativos líquidos, né? Eu já investi, por exemplo, um amigo meu abriu uma startup e eu botei lá o dinheiro, isso já faz 7 anos, o negócio nunca retornou. Então eu já fiz investimentos privados que não deram certo. Já fiz investimentos tradicionais, ou seja, já comprei uma ação achando que essa ação ia se valorizar várias vezes, na verdade perdi 40%, 50%, 70% do dinheiro investido, várias vezes. É bem mais comum do que as pessoas acreditam, né? O que a gente pensa lá, de novo, o que você falou, e eu acho que a lição que eu acho que eu dou para todo mundo, né? É a pessoa onde você confia os seus investimentos, ela precisa ter muita naturalidade em falar sobre os seus erros também. Se a pessoa só conta os seus ganhos, muito possivelmente ela é mentirosa, porque eu tô há 20 anos no mercado financeiro, eu já ganhei... Há 20 anos? 20 anos. Quantos você tem? Eu tenho 39. Não vou falar de novo, não parece que eu tô elogiando muito. Segue aí. 39. Assim, eu já ganhei, já perdi, já tiveram ações que eu comprei que viraram praticamente zero. Já tive... Mas
na média, né, o trabalho do investidor, enfim, eu já fui mais jovem, arrogante, arrogante e arrojado junto, né, uma fórmula incrível de você perder muito dinheiro. É a fórmula do insucesso. Arrogante e arrojado ao mesmo tempo. Aí é a forma de você perder muito dinheiro. Ao longo do tempo, você vai pensando que a tua carteira ela tem que ser muito mais equilibrada. Você tem que ter ativos que são muito conservadores e que eles estão lá para fazer uma função que é, quando tudo for mal, isso salvar a tua carteira, e aqueles ativos que são mais arrojados, que vão te dar um potencial de retorno gigantesco, mas que você nunca vai ter 10, 20, 30% do seu patrimônio nisso, né? Então eu tenho histórias óbvias de várias ações de empresas que caíram 90%, 80%, e tem um Bitcoin da vida que subiu 14.000%, por exemplo, né? Então acho que tem histórias boas e ruins. Acho que o influenciador de finanças que fala só sobre os acertos, muito possivelmente ou ele é mentiroso ou ele não faz aquilo que ele tá falando, né? Porque é difícil também assumir os erros, né? E toda vez que você fala em qualquer coisa, pô, eu sou um expert, eu sou especialista e vou falar, mas eu acho que é importante, porque eu acho que, cara, eu acho que o teu assessor, o assessor de maneira geral, seja pra tudo, é aquele cara que já andou na mesma estrada 20 vezes e você vai andar a primeira. Então ele sabe os buracos que você pode cair. E mesmo que você caia com ele vai te ajudar a sair mais fácil, porque ele já saiu de vários. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Mas talvez o meu maior erro recente em investimentos foi o ano passado, onde eu apostei que a taxa de juros no Brasil não ia subir tanto quanto subiu. Comprei muito ativos pré-fixados e a taxa de juros saiu de 13 e foi para 15. Né? Quando você aposta em juros, é uma parte um pouco mais técnica, mas eu achava que a taxa de juros ia cair e a taxa de juros subiu muito mais. Quando você toma via, né, sobre ativos futuros. Estou tentando traduzir aqui de uma forma bem simples vai lá. Agência. Mas assim, basicamente eu achava que a curva ia atingir um pico e depois você ia conseguir aplicar ela, né? Que é apostar que a curva vai cair ao longo do tempo. E na verdade eu tomei um violino gigantesco. Eu perdi dessa minha carteira de investimentos no Brasil o ano passado, só dessa parte, mais ou menos 10%. Então imagina, se eu tivesse investido 1 milhão na minha carteira como um todo, eu perdi 100 mil só nisso. Né? Então foi uma perda relevante. Perder 10% de rendimento num ano fechado é bastante coisa, nada dado que você tem um referencial de juros de 15 e assim por diante. Fora as outras coisas, né? Mas acho que essa foi minha maior perda recente. Show. Sobre uma coisa assim, que eu vejo que várias pessoas falam sobre isso. Quando a gente fala de investimento imobiliário, é melhor alugar ou é melhor comprar? Quase sempre melhor alugar. Quase sempre. Vai ser muito difícil justificar a compra de um imóvel hoje. E aí a razão é porque você tem um custo de oportunidade no Brasil muito alto. A taxa de juros é 15, você aplica o teu dinheiro a 15, hoje, vamos dizer, a 14, em 7 anos o teu dinheiro dobra, essencialmente. Ou seja, aplicou 1 milhão, daqui 7 anos ele vai valer provavelmente 2. Ou seja, com o juro que ele pagar no meio do caminho, você consegue alugar alguma coisa e ainda ter ganho de capital já meio dado. Agora, se você enterrar os 1 milhão de reais no teu imóvel. Né, e ele não se valorizar algo próximo do que é o custo de oportunidade do Brasil, basicamente você perdeu todo esse ganho de capital. E os imóveis no Brasil, eles estão mais ou menos balizados em torno de 5%, 6%, às vezes até menos, 4% você consegue alugar. 4% de rendimento em cima, de custo em cima do valor do imobiliário. Então, eu acho que na maioria dos casos, tá óbvio. Eu comprei um apartamento que valorizou 50%. Tá bom, mas em quanto tempo? Né? Se foi em 10 anos, você perdeu dinheiro, provavelmente. Né? E agora, a decisão do imóvel, ela está muito mais associada também a uma questão do teu momento de vida. Às vezes ele é fundamental para você estar próximo do teu escritório, dar conforto para sua família. E aí tem um intangível, que não é só financeiro, que pode fechar completamente a conta. Tá? Então, acho que não existe uma resposta preta no branco, mas na maioria das vezes, do ponto de vista financeiro, principalmente porque você tem um custo de oportunidade muito alto no Brasil, vale mais a pena você alugar do que comprar. Tá vendo? Tá vendo, Pedrinho? Papo, você quer comprar apartamento, financiar, cara, pagar 30 anos de apartamento, Pedrinho?
Aprender é menino, às vezes é jovem ainda, ele vai aprender isso aí. Como é que eu queria, mudando de lado agora, eu queria falar um pouco de símbolos de prosperidade. Eu sei que você tá num mercado de muita aparição e existe isso. E eu tenho uma coisa, cara, que eu lembro de uma geração que tinha alguns símbolos que o empresário usa para demonstrar o quanto ele tem, o quanto ele pode, o quanto ele prospera. Como é que você enxerga isso hoje em dia? Até um pouco do o que é símbolo legal, o que é ostentação. Como é que você percebe hoje isso? E, pô, eu imagino como você é um cara que, além de ter uma rede social ativa, imagino que você consuma também. Então, como é que você vê esse movimento não só de ostentação, mas desses símbolos materiais que colocam o empresário, o empreendedor em lugares de acesso? É, assim, eu é uma boa reflexão, tá? Na verdade, o que eu vejo mais por aí são, na verdade, símbolos que eu não acho muito legal. As pessoas tendem a tentar criar alguma autoridade ou alguma riqueza baseado na ostentação, né, de bens materiais, essencialmente, né? Então, com carros, com, né, móveis, essas coisas, etc, né? A gente vê, eu escuto histórias de influenciadores, não só do mundo de investimentos, que o cara aluga um carro para poder ter um feed bonito, aluga uma casa para poder gravar um vídeo ali. Aqui em Alphaville é muito. Né? Sabe que tem muito aqui agora? Agora os caras compram em 8 pessoas um carro. E só quem ganha mais dinheiro é o cara do Lava Jato, porque toda semana ele lava o mesmo carro, com donos diferentes. Porque cada um fica um final de semana. Aqui tá lotado disso aqui agora. Caramba. E pra gravar o vídeo naquela semana, o cara lota, aí pega o Pedrinho assim, paga ele uma semana, fica fazendo todo tipo de vídeo, troca de roupa, bota a filha, bota o filho, bota a mulher toda Gucci, Vuitton e tal. Sabe que tá lotado, as casas aqui. Depois tem que ver se eu posso falar. Você bota um pi aí, que às vezes eu exagero. Eu fico pensando muito, né, se isso é um símbolo de riqueza. Para mim, a riqueza está associado a você ter liberdade financeira, né, no meu negócio especificamente, né, a gente precisa fazer com que os clientes consigam acumular patrimônio suficiente ao longo da vida para promover, né, uma solidez financeira, uma liberdade financeira. Liberdade financeira significa que ele vai conseguir fazer frente a todos os gastos do dia a dia, ele poder cuidar da família da forma como ele quiser e ter o tempo suficiente disponível para ficar com a família, poder viajar, assim. Então, isso para mim eu acho que é o maior símbolo de riqueza que uma pessoa pode ter, né? Mas eu te entendo, concordo, mas você não acha que, de vez em quando, tem uns símbolos silenciosos que precisam, por exemplo, pô, você é um cara bem postado na rede social, pá, tudo mais. Mas e quando o cara não tá nesse nível, mas ele é muito bom no que ele faz? E ele já foi bom, então eu sempre acho assim, tem a coisa da ostentação, então esse é um viés ruim e difícil, mas também você não acha que tem algumas pessoas que precisam te dizer, por exemplo, vamos imaginar assim, cara, eu preciso ir lá vender um troço, que eu sou muito bom pro Renato, e cara, mas ele é um cara, pô, incrível, um monte de amigo fera, só vai em lugar bacana, só vai em restaurante legal, eu preciso dizer pra ele, sem precisar contar, porque se eu for falar, eu vou sozinho na reunião com você, se eu precisar falar de mim, fica pedante, mas às vezes, ou o relógio que eu uso, ou a roupa que eu tô, ou o alfaiate que corta minha roupa, te dá um sinal e te diz alguma coisa, dizendo assim, cara, esse cara tem alguma coisa legal, eu vou parar pra escutar. E claro que a minha responsabilidade fica ainda maior, porque eu criei em você uma percepção de que, eu sou bom, hein? Agora tu me escuta. E aí eu falo, cara, agora eu tenho que ser bom pra manter a percepção que ele criou. Você acha que existe isso? Existe, cara, mas a apresentação é tudo, né? É porque nem todo mundo nasceu com esse perfilzão europeu, né? Hein, Pedrinho? Eu acho que a apresentação é tudo e eu até hoje lá com o meu time, né, a gente discute muito sobre isso, né? Pô, você tem que investir num escritório para receber o teu cliente de uma forma confortável, você precisa estar bem apresentável, né, assim, com uma roupa legal e tal. Eu não acho que precisa ser algo além da tua possibilidade. Isso não é riqueza. É isso aí. Isso não é riqueza. Acho que você tentar passar uma imagem além da sua possibilidade, isso não é riqueza. Isso você está... Isso é ostentação, isso é ostentação, né? Mas aquilo que está, né, acho que próximo do que você realmente é, sem exageros, eu acho que vale a pena. E eu acho que isso conecta, né? Acho que os gostos das pessoas, acho que conectam muito. Eu falo muito sobre relógio, porque eu gosto, isso eu aprendi há mais de 10 anos e eu gosto muito da história dos relógios.
A minha família produz vinho desde a década de 50 em Portugal, eu falo sobre vinhos e também isso conecta muito com as pessoas, acho que é uma história legal, não é uma história é uma história de vida mesmo, né? Minha família produzia isso há 70 anos em Portugal, então Que legal. é uma coisa legal de falar com as pessoas. E viagem, eu também acho que é uma coisa legal. Eu tenho um sonho de conhecer 70, 80 países, acho que as pessoas também gostam disso. Então tudo isso conecta com uma imagem legal, assim, com as pessoas que eu acho que se conectam comigo também, além da parte de investimento. Mas sem forçação de barra. Acho que tudo que é forçado, isso é uma coisa que eu falo, às vezes, quando eu vou falar sobre rede social e tudo mais. Cara, se você tentar vender uma mentira, pode passar despercebido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, as pessoas vão perceber. Não vai mais. É isso aí. E tem alguma coisa, ó, você é um cara que mostra, né, quando está viagem, vinho, relógio, mas tem alguma coisa que não tá no Instagram e que você faz? Pode ser um hobby, um sonho, um desejo. Tem alguma coisa que ainda o Instagram não mostra, mas que ainda tem aí do Bré pra gente falar? Cara, eu principalmente não mostro a parte ruim da minha vida, porque assim, quando eu tô muito enrolado, assim, eu não consigo nem ver a rede social, né? Mas o que é muito legal da rede social é que todas as vezes que por acaso eu tava fazendo alguma coisa legal e achei que as pessoas iam gostar de fazer, depois eu recebi um feedback das pessoas assim, pô, conta mais sobre isso, né? Fala mais sobre esse assunto e tal. Então tudo ali foi muito espontâneo. Eu não sabia que uma coisa ou outra, quando eu comecei a falar sobre esses assuntos, conectava. Eu descobri ao longo do tempo. E é muito louco, cara, o poder da rede social, né? Que eu recebo mensagens do tipo, cara, onde você acha que é uma viagem. Eu não sou um especialista em viagem, mas quando uma pessoa vê que eu viajo muito e eu conheço bastante lugar, onde você acha que é a viagem ideal para fazer isso, isso e aquilo? Tanto os meus clientes quanto pessoas que me seguem, ou até mesmo qual o relógio ideal para quem está começando com $1.000, $5.000 e tal. Isso vai criando uma conexão legal nas É redes. muito legal. Muito Não, forte. até porque eu acho assim, cara, o teu trabalho, o teu afazer, nem sempre conecta. Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui, assim, ninguém tá nem aí para o que a gente faz. Agora, quando a gente traz uma coisa pessoal, as pessoas se conectam. Dizem, você joga tênis. Assim, cara, eu não tô nem com finança. Mas, pô, esse cara joga tênis, hein? Né? Esse cara gosta de tal coisa, esse cara gosta de futebol, esse cara gosta de não sei o quê. Por sinal, tu bate. Você gosta de um futebol. Cara, eu já vi uns lances teu aí que você. Já viu o Pedrinho ele jogando bola? Tem a manha, tá? Tem a manha. Eu já vi ele pra dar uma fatia aqui, eu já vi isso aí. Quebrei jogando bola, segunda-feira passada. Tô até sem relógio pra gente conversar de relógio aí. Eu até botei esse Cartier especial aqui, um Santos, pra te encontrar, ó. Caramba. Isso é especial mesmo. Eu gosto desse fundinho verde. Esse dial verde aí. E o Pedrinho falou pra eu colocar a pulseira verde, mas eu arrumei essa e fiquei com essa. Porque eu gosto, ele vem com aquela pulseira croco verde, eu acho animal. O futebol conecta muito, entendeu? Eu posto lá os vídeos e tal, o pessoal gosta, comenta, pô, essa cara aí de Playboy Faria Lima joga bola. E eu acho muito engraçado, né? Então conecta. Você é normal, mas pra muita gente não é. Então conecta com as pessoas, né? E aí eu acho que é tudo uma história de você se conectar com as pessoas. Não, a primeira vez que vi você botando, eu falei, cara, ele tem a carinha que joga polo, mas joga futebol. Que maneiro isso daí. E eu acho, inclusive, que hobbies ou afazeres que desconstroem um estereótipo tradicional da tua profissão são mais legais ainda, né? Então, pô, você pescar no Pantanal e pescar no iate é completamente, né? Ah, ele tá pescando na Toscana. Pode parecer com você. Aí tá lá no Pantanal, todo lascado, colocando a própria... Pô, que maneiro, porque as pessoas querem encontrar motivo pra gostar da gente, sabia? Eu sinto cada vez mais isso, cara. As pessoas querem encontrar motivo pra se conectar. E aí, às vezes, cara, o que você falou, pô, você falando comigo aqui, você tá olhando no meu olho e vendo que eu não tô entendendo de finança, né? Então, você falou, eu vou tentar traduzir aqui, não é por eles, é por mim que você tá fazendo isso. Então, tipo, é muito maneiro, mas realmente, agora o futebol conecta, aí o esporte, aí o hobby, aí a viagem. Então, cara, isso é realmente uma preocupação em encontrar um caminho único para se conectar com as pessoas. Não, é bem por aí, né? E aí é que você acaba se conectando com várias tribos, né? E assim, no final do dia ali, a minha missão na minha rede social é falar sobre investimentos, meu trabalho, na maneira mais fácil das pessoas entenderem e ajudar, enfim, às vezes a pessoa se conecta com um assunto e depois eu trazer ela para o mundo dos investimentos, entender e mostrar para ela a direção de onde ela pode seguir. Show. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar,
um cara que vive de dinheiro, que fala de dinheiro, de economia e tal, fazendo, cara, deve ser chato ser ele no sentido, dá pra fazer uma compra emocional? Dá para fazer uma extravagância? Ou você sempre faz conta, tipo, sei lá, não vou comprar esse tênis, não vou comprar esse relógio, porque você não compra nada, né? Tu vive uma vida muito... Não, eu assim, me dou o luxo de fazer várias extravagâncias, dá pra dizer assim, né? Eu gosto muito de viajar, então... Fala uma boa, assim, você falou, cara, eu fui, eu esqueci o cara do financeiro, eu esqueci o cara das finanças e me dei ao luxo. Cara, assim, na verdade não foi uma coisa muito bem pensada, tá? Porque eu achei que o retorno não foi tão bom. Mas assim, a gente foi viajar agora pra Itália e a gente foi num restaurante lá e assim, acho que foi uma das contas mais caras que eu já paguei. E não foi assim um lugar assim onde eu falei, nossa, foi o melhor jantar da minha vida. Eu não fui lá preparado para gastar tanto esse dinheiro. Mas depois que você tava lá, e era literalmente numa ilha, né? A gente tava andando de barco, a gente parou numa ilha para almoçar. E assim, a conta em casal ali saiu 2.000 euros, né? Os 2.000 euros cabeça. É muito dinheiro. A gente até sacaneou entre a gente lá, a gente tava entre casais e tal, assim, foi muito, muito caro, né? Talvez a conta mais cara que a gente pagou na vida ali, né? E foi diferente de uma extravagância do tipo, olha, hoje eu vou gastar os 1.000 ou 2.000 euros porque eu tô indo num restaurante onde tem a carne mais especial do mundo, que aí foi proposital. Na verdade, você escolheu, né? ali não, a gente foi surpreendido. Surpreendeu total. Mas é isso, a gente também faz besteira, né? A gente também faz besteira no final do dia ali, né? Acho que que eu me lembro foi essa última agora, que a gente viajou em agosto, foi uma coisa assim que eu falei, essa machucou, cara. Essa doeu. Mas, enfim, acho que faltou um pouco de planejamento. Aí na hora vem a taxa de juro, 15%, 13%. Ai, caramba, onde volta esse... Não, o euro tava alto, aí você fala, nossa, essa conta em euro aqui vai machucar, né? O cartão entra liso, sai até torto, assim, o cartão vem empenando, assim, porque... Mas para coisas que eu já fiz no passado, né? Por exemplo, comprar um carro, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu primeiro grande bônus foi comprar um carro, né? E gastei muito mais do que eu poderia na época de comprar um carro. E a mesma depois um apartamento, né? Depois o meu segundo Não alugou. Comprei, mas Aí ele falou pra gente alugar e comprou. exatamente. Tá vendo? Exatamente. Por isso, por quê? Porque eu era novo e era, né, queria sair de casa. E quero falar pra minha família que eu sou. Quero falar pra família e tal, de novo, emocional, né? Hoje em dia eu tomo decisões muito mais racionais, né? E eu acho que é um pouco disso. De novo, eu acho que assim, as pessoas podem querer comprar seus imóveis e tudo mais. Às vezes é só também uma discussão do tamanho. O valor que eu gastei no imóvel naquele momento foi muito mais do que eu poderia, né? Sim. Também eu preciso dizer uma coisa que, assim, naquela época especificamente o juro estava muito baixo no Brasil, então eu consegui financiar 80%, uma taxa de juros muito baixa, eu era 8,25 naquela época. Tá vendo? Ele falou que não pensa, mas você viu como é que ele... Mas eu comprei um apartamento, mas eu poderia ter vivido de aluguel, entendeu? Então assim, eu comprei, mas olhando para trás eu poderia ter feito o mesmo movimento que era sair de casa, morar sozinho e tudo mais, pensando de uma forma mais econômica, né? Mas enfim, acho que era... Mas escolhas, é bom que quando você fala pro Brad de 20 anos, você dá um conselho melhor pra ele. Eu posso dar até pro meu cliente, né? Falar assim, cara, confia em mim, porque assim, eu consigo te mostrar a conta e eu já fiz essa besteira. Então, assim, isso. Não, assim, não há um não, mas eu só quero te mostrar quais são as possibilidades, as probabilidades e quanto que isso encaixa no seu orçamento. O pior que uma pessoa pode fazer é comprar um imóvel muito grande em relação ao patrimônio que ela tem como todo, e principalmente ao cash flow que ela vai ter pra frente, né? Perfeito. Estamos indo pra... Passamos de 30, então eu vou te fazer a última. Eu tinha mais umas 4 aqui, mas eu acho que foi legal porque eu fui colocando um tracinho, algumas que eu te perguntei lá atrás, tu respondeu depois e tal, tá tudo certo. Assim, não é pra falar de política, mas se você tivesse um poder, assim, de, sei lá, um ministro da economia, o que o Brasil precisa para que a percepção mude um pouco sobre a nossa economia? E essa é a última, e juro que eu não vou te interromper. Olha, muita coisa, né? Primeiro a gente precisaria ter um ministro da economia decente, né? O Haddad é uma decepção em todos os sentidos, assim, um péssimo ministro, né? Uma pessoa que não tem a capacidade para estar no lugar onde ele estava, né? E eu acho que em algum momento o mercado deu o benefício da dúvida, mas a verdade é que, assim, foi lá, colocou um arcabouço mentiroso, né, de controle de gastos e não descumpriu todos e agora entrou até numa espiral mentirosa, né, de ele mentir
tudo que está sendo feito do governo, ele mentir de outra forma, dizendo que é correção, é ajuste, não tem nada a ver com o aumento de impostos. A verdade é que o Brasil precisa de menos impostos, não mais impostos. O Brasil precisa de menos gastos, não de mais gastos. Só de um ministro que vai falar que, olha, a gente vai ter algum compromisso com os gastos do governo e a gente não vai aumentar impostos, eu não tenho a menor dúvida que isso seria uma mola propulsora para o Brasil incrível. Incrível. Só Né? dele falar. Só de falar, tá? Porque assim, ele não só ele falou e descumpriu tudo. Eu acho que hoje reancorar as expectativas de que a gente pode confiar no ministro da Economia, né, já traria o Brasil para um outro patamar, que é o que a gente torce para acontecer no ano que vem. Mas a verdade é que assim, esse governo entrou, né, descumpriu uma série de, assim, aumentou o gasto, né, aumentou o endividamento do país em 8% percentual, assim, a gente aumentou o nível de gastos fora do teto, nenhum compromisso com a meta fiscal, e vai passar 4 anos de governo e está botando a culpa no governo anterior. Então, acho que se eu fosse o ministro da Economia, a primeira coisa que eu falaria é, olha, a gente vai ter de fato um compromisso com o fiscal, a gente precisa colocar as contas públicas no lugar e, eventualmente, tendo espaço de juro cair, de repente tem até espaço para a gente cortar impostos. Isso é muito poderoso para a economia do Brasil como um todo, né? Então, assim, o Brasil, se continuar nessa trajetória com esse ministro, com essa cabeça, a gente corre o risco do Brasil literalmente quebrar. Pô, acho que melhor eu fazer mais uma pergunta, Pedrinho, porque é ruim acabar o podcast assim com o Brasil quebrar, né? O que você acha? Estamos com mais tempo. Faz uma pergunta boa aí. Peraí, deixa eu ver se eu esqueci alguma, Pedrinho, que eu já tinha até desligado aqui o iPad. Falei, não, agora ele vai. Eu achei que você botar tua plataforma de governo no ar agora pra gente já fazer um. Não uma pergunta boa, quis dizer assim, foi uma pergunta mais otimista, mais animada, porque essa daí acabou com o mudo. Não, acabou triste, né, cara? Não pode. Não, mas, cara, na verdade. Eu queria, na verdade, terminar com essa questão econômica, porque acho que tem muito a ver contigo, né? Não tem sentido a gente acabar mais. Eu gosto da ideia de você ter esse olhar e de você também entender que não é só a tua missão cuidar dos investimentos das pessoas que te enxergam como alguém que pode ser um gestor, mas também olhar para um país que precisa de educação financeira, para um país que precisa olhar para o jovem de maneira diferente e para um país que precisa ser economicamente forte para valer para quem está internacionalmente olhando para a gente e para a gente realmente crescer, porque, cara, me parece que a gente realmente parou no tempo em muitos momentos, né? O que o brasileiro... Agora eu levantei a bola. Não, você termina. O que o brasileiro não se deu conta é que, assim, existe obviamente uma agenda social importante no Brasil, que a gente é um país pobre, essa agenda ela precisa estar presente. Mas não existe responsabilidade social sem alguma responsabilidade fiscal. Um país onde você basicamente gasta sem qualquer direcionamento para aquilo que é realmente importante e mostra uma fragilidade nas contas públicas ao ponto de ter que pagar um juro de 15% ao ano para alguém confiar de que você vai pagar essa taxa, né? Você cria um círculo terrível, né? Assim, o gasto que você está colocando aqui gera uma instabilidade econômica ao ponto desse juro em algum momento vira tão custoso que o teu gasto depois com juro aumenta também, né? Então não adianta, né? O Brasil tem essa analogia que muita gente fala assim, é o governo botando o pé no acelerador, né? E o Banco Central botando o pé no freio. Isso não tem como dar certo, né? Precisa haver responsabilidade fiscal para você conseguir ter o compromisso social e não ao contrário, né? Porque senão daqui a pouco você não tem mais pessoas pagando imposto, as empresas estão quebrando. 2 empresas muito grandes no Brasil estão entrando agora numa situação bastante difícil de pagar as suas dívidas, né? E daqui a pouco pode ser o governo. O Brasil, se não tiver algum compromisso com o fiscal, a gente pode entrar numa trajetória de dívida que é explosiva, que é impagável, né? E isso pode ser muito ruim para continuar fazendo um social que às vezes aliás que é tão importante que é tão quanto. importante.
É isso, gente. Querido, muito obrigado. Valeu. Você viu? Ó, ficamos em 40, mas o Pedrinho vai tirar um pouco da nossa respiração, nós vamos chegar em 32, né, Pedrinho? Fala alto aí para o povo ouvir teu compromisso. 32. Gente, ó, muito obrigado. Sempre uma honra tê-los aqui. Rato Breia, muito obrigado. Cara, adorei falar contigo. Eu queria muito esse papo mais profundo sobre investimento aqui. Eu nunca entrevistei um economista, esse é o primeiro. Então acho que isso aqui vai dar bom para nossa audiência. Gente, obrigado. Se despede aí, você fala o que você quiser. Valeu, parceiro. Certo. Valeu, pessoal. Passou voando aqui. Obrigado e um abraço. Valeu!